Parece exagero, mas e se eu te dissesse que tem gente que saiu da pobreza em 30 dias, sem ganhar na loteria, sem herdar nada e sem depender de diploma? É o que o próprio Robert Kiyosaki ensina. A pobreza não é falta de dinheiro, é resultado de comportamentos repetidos sem consciência. O que mantém a maioria presa não é o salário, é a forma como pensa, age e se sabota todos os dias. Enquanto uns gastam tudo o que têm com pressa, outros constroem uma base sólida começando com o que têm. E sabe qual a diferença? O que cada um faz por 30 dias seguidos. Mas antes de te mostrar esse passo a passo poderoso, já se inscreve aqui no canal. Esse não é só mais um vídeo de motivação, é um convite para sair da estagnação. Porque hoje, você vai entender por que o dinheiro escapa das suas mãos. E como mudar isso de forma simples, prática e definitiva. E o melhor, sem precisar esperar uma década. A verdade que ninguém gosta de ouvir é essa. A pobreza não mora no salário, mora no comportamento. Tem gente com 3 empregos que continua presa em dívidas. E tem quem ganha pouco, mas escolhe mudar pequenas atitudes, e em 30 dias, já começa a haver uma transformação silenciosa acontecendo. Não é mágica, é disciplina. É acordar e fazer diferente. É parar de reclamar e começar a observar onde o dinheiro vai, o que se repete, o que atrasa a vida. O comportamento diário molda o destino, porque no fundo, não são as grandes decisões que te travam, são as pequenas repetições que você faz sem pensar, todo santo dia. Quer sair da pobreza? Comece ajustando sua rotina. O primeiro passo pode parecer pequeno, acordar 30 minutos antes, preparar o próprio café, anotar o que gastou. Mas são esses gestos que começam a treinar a mentalidade para o que vem depois. Não dá para viver como sempre viveu e esperar resultados diferentes. A diferença entre quem prospera e quem só sobrevive está no que cada um faz com as 24 horas que recebe todo dia. A transformação financeira de verdade começa quando a pessoa percebe que não precisa ganhar mais para mudar de vida. Ela precisa agir diferente com o que já tem. E o que vem a seguir é entender que não é o bolso que muda primeiro. É a cabeça. Antes do dinheiro chegar no bolso, ele precisa nascer na cabeça. A mentalidade é o ponto de partida, e também o maior bloqueio para muita gente. Quem cresce ouvindo que dinheiro é coisa de gente ruim, ou que rico só enriquece explorando os outros, internaliza sem perceber a crença de que enriquecer é errado. E essa mentalidade pobre faz com que, mesmo quando a pessoa ganha mais, ela continue se sabotando, gastando mal, recusando oportunidades, vivendo no limite. Já quem tem mentalidade rica, não importa o tamanho do problema. Ela procura soluções, enxerga caminhos, se educa, aprende com os erros e usa cada queda como alavanca para subir mais forte. Mudar a forma de pensar é como trocar a lente pela qual você enxerga o mundo. A pessoa com mentalidade de riqueza olha para o mesmo cenário que outra pessoa vê como crise e vê ali uma chance de crescer. Por isso, o que você acredita sobre o dinheiro influencia diretamente nas suas ações com ele. E essas ações se tornam hábitos, e esses hábitos viram seu destino. Não dá para continuar alimentando pensamentos de escassez e esperar viver uma vida de abundância. A mente é como o solo. Se você plantar limitação, colhe limite. Mas se plantar responsabilidade, visão e propósito, a colheita é outra. E tudo começa quando a gente para de apontar o dedo para o mundo e começa a assumir o próprio papel na história. Enquanto você acreditar que a culpa é do governo, da crise, do seu chefe, do seu passado, você vai continuar exatamente onde está. A transformação real começa quando você olha no espelho e diz: a vida que eu tenho hoje é resultado direto das minhas escolhas. Dói assumir isso? Sim, mas liberta. Porque se foi você quem se colocou nessa situação, então também é você quem pode mudar tudo. A responsabilidade não é um peso, é o primeiro passo para a autonomia. É parar de esperar que o mundo te salve e começar a construir o seu próprio caminho. Quem quer enriquecer precisa sair da posição de vítima e entrar na posição de autor da própria história. Isso não significa ignorar as dificuldades reais. Significa escolher o que você vai fazer com elas.
Você pode reclamar do salário ou usar ele como combustível para aprender mais e sair dali. Pode culpar a falta de tempo ou acordar 1 hora mais cedo e criar novos hábitos diários. Pode seguir repetindo os erros da sua família ou ser o primeiro a quebrar o ciclo. A diferença entre pobreza e riqueza está, muitas vezes, em um único ato de coragem. O de assumir que é você quem define os próximos capítulos. E quando isso acontece, o próximo passo vem quase naturalmente. Enxergar com clareza onde, todos os dias, o dinheiro está escorrendo sem você perceber. Tem gente que jura que não sobra nada no fim do mês, mas nunca parou para anotar onde, de fato, o dinheiro está indo. E é aí que mora o problema. O que não é medido, não pode ser mudado. Quando você começa a registrar cada gasto, até o cafezinho na padaria, o delivery no fim da tarde ou a assinatura que você nem lembra mais, um novo mundo se abre. Você percebe que o problema não é a falta de dinheiro, mas o uso inconsciente dele. Anotar os gastos te obriga a enxergar a verdade nua e crua. É como acender a luz num quarto bagunçado. A bagunça já estava lá, você só não via. Esse simples hábito diário gera clareza, e clareza gera poder. Não importa se você faz isso num caderno, numa planilha ou num aplicativo. O que importa é que você veja, com seus próprios olhos, o que está drenando sua renda. Porque só quando você enxerga o desperdício, consegue cortar sem culpa. E quando começa a cortar com consciência, o dinheiro começa a sobrar. Esse pequeno excesso, que antes ia embora sem você notar, pode ser redirecionado para algo que transforma: educação financeira. E é aqui que a mágica começa de verdade. Você pode ter força de vontade, pode cortar gastos, pode até trabalhar dobrado. Mas se não tiver educação financeira, vai continuar andando em círculos. Porque é o conhecimento que dá o rumo. Sem ele, o dinheiro entra e sai como água num balde furado. Mas quando você dedica 10 minutos por dia para ler sobre finanças, uma nova mentalidade começa a se formar. Foi isso que muitos fizeram. Pegaram um livro simples como O Homem Mais Rico da Babilônia, ou Pai Rico, Pai Pobre, e a cada página entenderam algo que nunca foi ensinado na escola: como o dinheiro realmente funciona. E quando você entende isso, começa a jogar o jogo certo. A transformação vem quando você troca distração por direção. Ao invés de passar horas rolando a timeline, que tal investir esse tempo para aprender como multiplicar dinheiro? Um capítulo por dia. Um vídeo de conteúdo por noite. Um podcast enquanto vai para o trabalho. Aos poucos, isso muda o que você pensa, o que você faz e o que você conquista. Porque a diferença entre quem fica na pobreza e quem constrói riqueza não está só no quanto ganha, mas no quanto entende sobre dinheiro. E é justamente esse entendimento que muda a forma como você lida com seus recursos. Inclusive, muda até a forma como você investe. Investir não é sobre ter muito dinheiro. É sobre entender que o pouco que você tem hoje pode ser o muito de amanhã, se for bem plantado. E mais do que números, investir é uma mentalidade. É o ato de deixar de ser apenas consumidor e começar a ser criador de valor. É parar de gastar com o que brilha agora, para construir algo que ilumine sua vida inteira. Pessoas com disciplina financeira entendem isso. Elas preferem investir R$ 10 por dia em fundos, ações ou até conhecimento, do que gastar o dobro com algo que só traz prazer imediato e dívida no final do mês. Esse hábito diário de colocar dinheiro para trabalhar para você muda completamente sua relação com o futuro. Cada real investido se transforma num tijolo de autonomia financeira. E mais importante, vira prova de que você está no controle. Isso te dá segurança, te dá paz. Não importa se é um CDB simples, um fundo imobiliário como o HGLG11, ou ações fracionadas de empresas sólidas, o que importa é começar. Quem investe, cria. Quem não investe, consome. E quem consome tudo o que ganha, continua preso. E é essa prisão que você começa a derrubar quando escolhe, com consciência, viver com menos para conquistar mais. Enquanto a maioria se esforça para parecer rica, quem entende de inteligência financeira escolhe viver abaixo da própria renda. Não por escassez, mas por liberdade. A pessoa que aprende a viver com menos gasta menos energia tentando sustentar um padrão e mais foco criando oportunidades reais de crescimento. Ela não vive para impressionar. Ela vive para evoluir. Isso quebra o ciclo da pobreza emocional e financeira
onde tudo é gasto no impulso, na vaidade, na comparação com o vizinho. E a verdade é dura. Muita gente se afunda não por necessidade, mas por hábito de agradar os outros com coisas que nem precisa. Quem decide viver com menos, ganha mais controle. Pode poupar, investir, respirar melhor e até recusar o que antes parecia obrigação. Não é sobre se privar. É sobre escolher com consciência. E essa consciência vem da educação financeira, da clareza sobre o que é valor e o que é distração. Quando o dinheiro começa a sobrar porque você aprendeu a usá-lo com propósito, a sensação é de alívio, de autonomia. E é aí que o jogo começa a virar. Porque você entende que não é só sobre quanto entra, mas sobre o que você faz com o que já tem. E o ambiente ao seu redor influencia tudo isso mais do que você imagina. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Já ouviu isso? Pois é, não é só frase de efeito, é comportamento humano. Se você passa o dia ouvindo gente que reclama, que diz que investir é arriscado, que só fala de tragédia ou de problema, sua mentalidade começa a se moldar nessa mesma frequência. E isso sabota silenciosamente sua educação financeira, suas decisões, até sua ambição. Crescimento precisa de solo fértil. E o seu ambiente, as conversas, os conteúdos que consome, os grupos em que está, ou te empurram para frente, ou te puxam para a estagnação. É simples assim. Mudar de ambiente não é abandonar pessoas, é buscar outras referências. É começar a seguir canais que falam de investimentos, de disciplina, de hábitos saudáveis. É trocar a fofoca pelo podcast, o scroll infinito pela leitura. É entender que você se transforma quando se cerca de gente que já vive o que você quer viver. E quando isso acontece, algo muda por dentro. Você passa a enxergar possibilidades, a sonhar com mais clareza, a falar com mais convicção. E tudo isso reflete em uma mudança muito maior do que parece. Inclusive, muda até o prazer de abrir um livro e ver que ali existe uma chave escondida. Tem coisas que você só aprende num livro. E às vezes, uma única página lida no momento certo vale mais do que anos de conselhos mal dados. A leitura tem esse poder. Ela expande, provoca, confronta. Um livro como Pai Rico, Pai Pobre não ensina só sobre dinheiro. Ele quebra crenças limitantes, desafia a zona de conforto e mostra que riqueza não é um número na conta, mas uma mentalidade que se constrói aos poucos. Ler é como conversar com alguém que já trilhou o caminho. E essa conversa muda você, principalmente quando você percebe que o que nunca te ensinaram na escola é o que mais importa para a sua vida real. Quando alguém diz que não gosta de ler, o que ela está dizendo na verdade é: eu ainda não entendi o que a leitura pode fazer por mim. Porque um bom livro não só te ensina, ele te desperta. Ele te dá palavras que você precisava, ideias que você nunca pensou e caminhos que ninguém ao seu redor mostrou. E a cada nova leitura, sua mentalidade de pobreza vai sendo desmontada. Porque no fundo, a pobreza mais cruel não é financeira, é mental. E quem lê, dia após dia, vai se libertando dessa prisão invisível. E criando, com consistência, uma estrutura que não depende de sorte, mas de hábitos diários. A maioria das pessoas espera um milagre financeiro, um golpe de sorte, uma herança inesperada. Mas a verdadeira riqueza, aquela que é sólida, duradoura e passa de geração em geração, é construída, não herdada. Ela nasce no chão da realidade, onde pequenos hábitos viram grandes resultados. Não é sobre ter tudo de uma vez. É sobre repetir o certo todos os dias, mesmo quando ninguém tá vendo. Acordar cedo, estudar um pouco, investir mesmo que seja pouco, controlar os gastos, proteger a mente e cercar-se de influência positiva. Quem faz isso por 30 dias, já começa a ver uma luz diferente no fim do túnel. E quem segue por um ano, muda de vida. A diferença entre quem enriquece e quem continua preso não está no talento. Está na disciplina, na capacidade de fazer o que precisa ser feito, principalmente nos dias em que não dá vontade. Porque a riqueza não chega com barulho. Ela se constrói em silêncio. Enquanto uns buscam atalhos, outros estão cavando fundamentos. E quem cava com profundidade, um dia ergue estruturas que ninguém derruba. Essa é a verdade que poucos contam, mas que transforma tudo quando você entende. E agora que você chegou até aqui, é hora de colocar tudo em movimento. Agora que você entendeu o poder de 30 dias bem vividos, a pergunta é: o que vai fazer com esse conhecimento?
Vai fechar o vídeo e continuar reclamando do salário, dos boletos e do governo? Ou vai dar o primeiro passo para construir uma vida com mais liberdade, inteligência financeira e autonomia? Porque a pobreza não some com sorte. Ela desaparece com decisão, com repetição, com mentalidade certa. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Só precisa começar. E manter. Todos os dias. Como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Comenta aqui embaixo. Qual desses hábitos você vai aplicar hoje? Qual deles mais mexeu com você? Compartilha. Porque escrever também reforça seu compromisso com a mudança. E claro, se você quer mais vídeos como esse, se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho. Isso aqui não é conteúdo para te entreter, é para te libertar. E nos próximos vídeos, você vai entender como transformar sua mente, seu bolso e seu destino com consciência e ação.